Pessoal, sejam bem-vindos ao nosso vídeo sobre o caso Wimbledon, de 1923. E esse vai ser o primeiro vídeo de uma série dos casos paradigmáticos do direito internacional. Então, estou bem feliz, já deixei alguns roteiros prontos aqui, foi bem legal, bem divertido montar essas aulas, rememorar, né, alguns casos, e muito legal poder compartilhar isso com vocês. Então, vem muito vídeo por aí, e esse aqui é o primeiro da série, em que a gente vai falar realmente de um caso que faz mais de 100 anos que foi julgado, tá? Pelo antecessor da Corte Nacional de Justiça, e que é um caso que até hoje é relevante quando a gente fala da relação da soberania, da obrigação de cumprir com os tratados internacionais celebrados. É um tratado, assim, realmente, é um tratado, desculpa, um julgado realmente essencial para a gente reforçar os princípios fundamentais do direito dos tratados, notadamente a Pacta Sunt Servanda. Então vamos lá, vamos passar, né, pelo, pelo contexto histórico, a gente vai falar das questões jurídicas centrais, dos argumentos das partes, como que a decisão foi julgada pela Corte Permanente de Justiça Internacional, e qual foi o legado desse caso? De novo, um caso que tem mais de 100 anos que para a gente é influente. Então a gente vai dividir isso tudo em vídeos, como já é a nossa prática aqui no canal, e acredito que ao final deste vídeo você vai ver, vai perceber a importância que esse caso tem para o desenvolvimento do direito internacional e mesmo depois de 100 anos, a sua relevância na argumentação jurídica internacional, no direito dos tratados, na interpretação do direito e como limitador da soberania. E aí tem aquele merchan que eu tenho que fazer, né? Porque é uma das coisas que ajuda o conteúdo chegar nas mãos de quem precisa, mesmo que não saiba. Então ajuda muito se você puder apertar o botão do gostou, né? Gostei, compartilhar, comentar, essas coisas assim que vocês podem fazer que não são difíceis, tá, gente? Mas que ajudam bastante. É um trabalho muito legal compartilhar isso tudo com vocês. E se vocês ajudarem isso a chegar na mão de outras pessoas, vai ser melhor ainda, tá? Então vamos lá, olha só. O caso Wimbledon, 1923, né? Logo ali depois da Segunda Guerra Mundial, Segunda Guerra, desculpa, Primeira Guerra Mundial. Erro. Primeira Guerra, tá? Primeira Guerra. Logo depois da Primeira Guerra Mundial, um período que não foi pacífico, tá? Mesmo com o Tratado de Versalhes. Esse caso vai mostrar isso muito bem, tá? Mas foi um cenário marcado por instabilidade e por tentativas de reconstrução da ordem internacional. Então, nós estamos num contexto de aplicação já do Tratado de Versalhes, um tratado muito longo, um tratado que impôs condições muito duras para a Alemanha, tá? Considerada a grande perdedora da Primeira Guerra. E uma dessas restrições foi a limitação da soberania alemã sobre o Canal de Kiel, tá? O Tratado de Versalhes, no seu artigo 380, estipulava que não poderia haver qualquer restrição de passagem de navio, tá? No Canal de Kiel pela Alemanha. Ou seja, mesmo o canal sendo alemão, ela não poderia impedir qualquer navio de transitar por esse canal. Esse canal, para a gente fazer no mapa na cabeça, né? Ele vai ligar o Mar do Norte ao Mar Báltico, tá? Então, é uma rota essencial para o comércio europeu e para o livre trânsito de navios. Então, em 1921, 2 anos depois da celebração do Tratado de Versalhes, sua aceitação pela Alemanha, não que ela tenha tido muita escolha, mas tópico para outro vídeo, a gente teve o caso Wimbledon, tá? Que testou a disposição da Alemanha em cumprir com o Tratado de Versalhes e que testou também os argumentos de soberania e da força obrigatória dos tratados, né? Então, como eu disse, como eu havia dito, o artigo 380 do tratado, ele determinava que o canal deveria ficar aberto, tá? Em tempos de paz e de guerra. Olha só que coisa. E aberto a todos os navios, sem qualquer distinção.
Então, o objetivo desse dispositivo era garantir a total liberdade de navegação pelo canal de Kiel, tá? E com isso reduzir, na cabeça do povo que fez o Tratado de Versalhes, né? Reduzir a possibilidade de novos conflitos na região. E por que que isso é importante, né? Por que que é importante nesse contexto? Porque o canal de Kiel é um dos canais mais estratégicos, de toda a Europa, tá? E ela ligava duas rotas comerciais fundamentais, o mundo Báltico, do Mar Báltico e do Mar do Norte. Então ela era fundamental para o comércio europeu. E também era fundamental para o fácil acesso de forças navais para esses dois mares. Ao invés de você fazer toda aquela volta pela Dinamarca, que não é uma volta simples de se fazer, né? É, você simplesmente atravessava o canal de Kiel, era a coisa mais fácil. Então, o controle desse canal significava o quê? Que o controlador do canal, no caso a Alemanha, que tinha soberania sobre o canal, ela exercia poder sobre fluxos de mercadoria, fluxos de armamentos, fluxos de pessoas. Então, isso tornava o canal ainda mais sensível, tá? E ainda mais estratégico. Por isso que ele foi objeto de uma regulação específica pelo Tratado de Versalhes, tá? E aí, o que que aconteceu? Em 1921, tá? Teve um navio britânico que foi fretado por uma empresa francesa que estava carregando armamentos para levar até a Polônia, que na época estava resistindo à invasão soviética, tá? Então, na década de 20, nos primeiros anos da década de 20, a Polônia resistiu bravamente à invasão soviética. E a Alemanha, né, diante desse cenário, ela bloqueou a passagem do navio, ela negou a passagem do navio, tá? Violando o dispositivo do tratado que a gente acabou de ver, né? A gente acabou de ver ali que o artigo 380 estipulava que não podia haver qualquer distinção, seja em tempo de paz, tempo de guerra. Então, nesse contexto, o Wimbledon ele foi impedido de atravessar o canal, tá? E a recusa alemã, ela tinha um motivo, tá? Ela tinha medo de ser vista como participante indireta na guerra entre Rússia, na verdade, né, entre a Rússia soviética e a Polônia, tá? Porque na cabeça deles, o que que acontece? Ao permitir que um navio com armamentos passe pelo seu território para beneficiar um dos lados, para beneficiar a Polônia, a Rússia soviética poderia entender que a Alemanha estava ao lado, né? Estava lutando junto, ou pelo menos permitindo o esforço de guerra polonês em persistir. Isso poderia tirar dela o status de neutralidade. Isso é o raciocínio alemão, né? Mas as potências aliadas, obviamente, não viram com essa ideia, né? Não tinham a mesma concepção. E eles acabaram levando essa controvérsia para a Corte Permanente de Justiça Internacional. E aí a corte que deveria decidir entre a neutralidade que a Alemanha alegou, se essa neutralidade era válida, ou se ela era obrigada de fato a cumprir com o tratado, tá? Então, com isso, a gente encerra esse primeiro vídeo, um contexto histórico rápido, né? Para a gente conseguir aí poder entrar na, nos argumentos nas questões jurídicas e nos argumentos das partes, para depois a gente conseguir entender o julgado da corte e o seu impacto no mundo atual. Tá bom, gente? Pessoal, neste vídeo é só isso. A gente encerra por aqui e logo, logo nos vemos no próximo vídeo. Fiquem bem, fiquem com Deus. Até a próxima.